Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, dá um like e também inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem acabar com a democracia, certo? Eles querem dar um golpe de Estado e instalar no Brasil uma ditadura. Então, ajude a gente, você que é de esquerda, você que é progressista, certo? E tem outra, juntos nós somos mais fortes. Agora o negócio é o seguinte, esses bolsonaristas, porque foi liberado, inclusive, a delação premiada do tenente Mauro Cid. Agora o que acontece? Vários deles estão querendo tirar proveito disso. Inclusive o Mauro Cid, que apesar disso, o Mauro Cid fez um acordo. E tem outra, entregou geral. E agora a defesa do Mauro Cid quer inverter as coisas. Eles estão querendo inverter, dizendo que, olha bem, o Mauro Cid, ele, no argumento dele agora, ele estava trabalhando contra o golpe de Estado na nossa democracia. Isso é o argumento da defesa do Mauro Cid. Entendeu? Porque o que acontece? Ele está dizendo que ele mantinha o general Freire Gomes informado, inclusive, de tudo que o Bolsonaro estava fazendo no governo. Agora, em delação ao Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid revelou que relatava diariamente ao general Freires Gomes toda a movimentação do Palácio da Alvorada, em que os comandantes, inclusive o Mauro Freire, ele temia que o Bolsonaro assinasse as medidas do golpe, inclusive sem o seu conhecimento. Agora, o Bolsonaro, inclusive, o Mauro Cid diz que tudo que o Bolsonaro fazia, ele informava o general. Agora, o tenente-coronel Mauro Cid, denunciado pela PGR por tentativa de golpe e organização criminosa, diz que ele busca reduzir a sua pena, alegando que as suas ações visavam evitar uma ruptura na democracia. Quer dizer, eles estão dizendo que o Mauro Cid, isso a defesa do Mauro Cid, que o Mauro Cid ele estava trabalhando contra tudo aquilo que o Bolsonaro fazia. Ué, eu tenho as minhas dúvidas, porque o negócio é o seguinte, ele, inclusive, que carregou as malas de joia. Então, ele participava, só que agora ele está alegando que ele estava fazendo jogo duplo. Agora, a defesa do Bolsonaro e do Braga Neto, eles estão tentando, sabe fazer o quê? Anular a delação do tenente-coronel Mauro Cid.
Isso os advogados do Jair Bolsonaro e do general Braga Neto, que eles vão pedir, inclusive, anulação da delação premiada do Mauro Cid, usando como base nas investigações da Polícia Federal e nas denúncias da PGR. Agora, José Luiz de Oliveira Lima, que é o defensor de Braga Neto, ele argumenta que as constantes mudanças de versão do tenente-coronel Mauro Cid, as supostas faltas de voluntariedade no acordo tornam inválidas, tornam a colaboração premiada, a delação premiada, inválida. Quer dizer, isso só na cabeça dele. Agora, se o Bolsonaro for condenado, praticamente, ele vai ficar inelegível pelo resto da vida. Isso os juristas estão dizendo. Se condenado na denúncia da PGR, o Bolsonaro genocida, conhecido como genocida, porque ajudou a executar quase 1 milhão de pessoas na pandemia, ele pode enfrentar, inclusive, inegibilidade prolongada, possivelmente pelo resto da vida. A lei da ficha limpa, que prevê que a inegibilidade durante até 8 anos após o cumprimento da pena, que pode chegar até, olha bem, isso os juristas estão dizendo, a pena do Bolsonaro pode chegar a 43 anos. Isso somado, 51 anos inelegíveis. Isso se ele for condenado a 43 anos, ele vai ficar 51 anos inelegível. Agora, no entanto, o projeto em tramitação no Congresso busca reduzir esse período. Agora, os juristas, eles divergem sobre a aplicação da lei, com alguns apontando para uma inegibilidade perpétua e outros defendendo uma revisão dos prazos. Exatamente isso. Agora, caso o Bolsonaro complete 70 anos na data da sua condenação, que saia a condenação dele, a prescrição dos crimes pode ser reduzido pela metade, diminuindo o tempo de inegibilidade. Agora, isso são tudo hipóteses também. Porque o negócio é o seguinte, cada um pensa de uma forma diferente. Por exemplo, no Exército, inclusive, os generais do Exército, eles discutem, inclusive, onde o Bolsonaro vai cumprir a pena. Porque a opção por uma unidade militar é cogitada devido às suas condições de capitão reformado, mas há preocupações, isso os generais, o comando do Exército diz, sobre o risco de contato com outros militares. E esse contato
inclusive, pode fazer que os outros militares entrem na do Bolsonaro. Porque eu nunca vi ter tanto topeira como tem no Exército. Porque acreditar no Bolsonaro é de uma burrice assim grande, mas muito grande. Agora, a PGR, ela usou, inclusive, a delação do tenente-coronel Mauro Cid para acusar o Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, mas ignorou trechos que poderia atenuar as acusações que revelou o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, o plano de assassinar, por exemplo, o presidente Lula, a PGR diz que Bolsonaro sabia e era o mandante, mas o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que não pode confirmar, porque ele não sabia do monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso já é cascata do tenente-coronel Mauro Cid. Porque o tenente-coronel Mauro Cid confirmou a ordem, mas disse que foi para verificar um encontro com o general Mourão. E ele disse que não foi, inclusive, para organizar o golpe com o Mourão. Agora, o Bolsonaro, ele vai enfrentar um cenário jurídico e político desfavorável. E tem outra, a denúncia da PGR contra o genocida Bolsonaro. A rápida ação do Supremo Tribunal Federal indica um processo acelerado, com poucas chances de reversão. Agora, a defesa está tentando ganhar tempo, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o prazo que, inclusive, foi divulgado na delação do tenente-coronel Mauro Cid, e reforçando as acusações. Agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve tornar o Bolsonaro réu ainda nesse semestre, inclusive com a chance mínima de absolvição. Agora, a tentativa de levar o julgamento ao plenário, ela enfrenta uma resistência e anulação da delação. Inclusive, isso é totalmente improvável. Agora, eles estão jogando tudo. Agora, no Congresso, aliados do genocida Bolsonaro, eles estão tentando aprovar a anistia e mudanças na lei, inclusive nessa lei da ficha limpa, porque o que acontece? A extrema-direita quer acabar com a ficha limpa. Inclusive, olha bem, quando a população se organizou e criou a lei da ficha limpa, essa lei da ficha limpa foi criada por populares, pela população do Brasil. E tem outra, e demorou, inclusive para pegar assinatura.
quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas participaram dessa lei. Agora, os deputados, aqueles extrema-direita, burro, porque se você for analisar, você pegar todos os deputados, isso todos os deputados do PL, nesse tempo todo que eles estão na Câmara dos Deputados e também os senadores, eles não fizeram um único projeto para beneficiar a população. O que eles estão fazendo? Só burburinho, diz-que, entendeu? Querendo aparecer para colocar nas redes sociais. É só isso que eles sabem fazer. Porque se qualquer cidadão que entra nos anéis da Câmara dos Deputados e faz uma pesquisa lá, vai saber, tem os projetos de todos aqueles deputados que fizeram alguma coisa. E tem a relação dos que não fizeram absolutamente nada. Estão lá só para ganhar mais de 45 mil reais. São esses que estão lá no Congresso. Agora, eles estão achando que eles vão conseguir acabar com a lei da ficha limpa. Mas tem um outro porém nisso tudo. Tem a oposição do judiciário. E tem outra, mesmo entre os bolsonaristas, a candidatura em 2016 do genocida Bolsonaro, eles inclusive, isso muitos deles, muitos deputados bolsonaristas, eles dizem que não vai dar certo, que não vai ter. Agora, eles tentam de tudo. Eles realmente tentam de tudo. Porque esse pessoal, eu nunca vi, olha que eu sigo praticamente todos os mandatos. Entendeu? Porque o que acontece? A gente pesquisa pra caramba. Eu nunca vi uma Câmara, quer dizer, um Congresso Nacional todo, entendeu? Eu nunca vi um Congresso tão ruim como esse que estão aí. Eu nunca vi, porque também nunca teve. E tem outra. O Supremo Tribunal agora, ele vai começar, inclusive, o julgamento do sobrinho do Bolsonaro. Esse é o primeiro. Porque o sobrinho do Bolsonaro, o tal de Léo Índio, que é o apelido dele, isso, inclusive, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, nesta sexta-feira, vai começar o julgamento do Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho do Bolsonaro. E ele é conhecido como Léo Índio, inclusive por participação nos atos terroristas de 8 de janeiro.
E ele é sobrinho do Bolsonaro. Agora, o caso do Léo Índio, ele tramita no plenário virtual, onde os ministros depositam os votos para aceitar ou não a denúncia contra o Léo Índio. Agora, o sistema de votação funciona sem a necessidade de discussão e prevê o voto até o dia 28 de fevereiro, que é o prazo que pode ser interrompido caso tenha algum bolsonarista lá que faça o pedido de vista e reiniciado no plenário. Aí, após isso, ele reinicia no plenário físico. Agora, se algum ministro fizer um pedido de destaque, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive ainda não votou, mas vai votar. Ele é o primeiro, inclusive, que vota. Agora, a denúncia analisada contra o Léo Índio, que é da família Bolsonaro, foi feita pela Procuradoria-Geral da República, que aponta, inclusive, 5 crimes após ser flagrado Léo Índio nos atos terroristas de 8 de janeiro. Agora, a presença dele, inclusive em toda aquela destruição do patrimônio público, cultural e artístico, foi registrada nas redes sociais, sabe por quem? Por ele mesmo. Com post feito, ele fez os posts e colocou nas redes sociais. E ele estava na gravação, no topo do prédio do Congresso Nacional. E também se filmou próximo ao Supremo Tribunal Federal. E ao fundo é possível ver na foto que ele realmente era um dos que estava executando a destruição do patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, as investigações também apontam a participação do Léo Índio nos acampamentos bolsonaristas, isso lá em frente aos quartéis. O local, inclusive, abrigava a maior parte dos manifestantes que participaram da destruição que teve na Praça dos Três Poderes. Agora, a principal acusação diz que ele, o Léo Índio, ele fazia parte de uma associação criminosa armada. E ele também é acusado pelos crimes de tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Agora, pesa, inclusive, contra o Léo Índio, as acusações de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Porque ele era um destruidor, inclusive das obras de arte. E ele, inclusive, desde o início do processo, ele tem negado a participação na quebradeira, na destruição do patrimônio público. E a alegação de que a Procuradoria-Geral da República não teriam conseguido comprovar qual foi a sua contribuição para a tentativa de golpe de Estado. Agora, em outra frente,
a defesa, o sobrinho do Bolsonaro pede que o caso saia da mão do Supremo Tribunal Federal para ir para a primeira instância. Agora, durante o andamento das investigações pela Polícia Federal, o sobrinho do genocida chegou a ser alvo de 2 fases da operação da Polícia Federal contra esse ataque terrorista do dia 8 de janeiro. Na primeira delas, em janeiro de 2023, o Léo Índio foi alvo de busca e apreensão e depois, em outubro do mesmo ano de 2023, os agentes voltaram ao endereço e apreenderam celular, passaporte para investigação. Agora, as denúncias da PGR sobre as acusações contra o sobrinho do Bolsonaro, todos aqueles que participaram junto com ele, que já foi condenado, porque tem muitos, mais de 400 já foram condenados. E isso, a maior parte dele, 17 anos de cadeia, de prisão. 17 anos. Agora, sabe o que está acontecendo? Ele chora o dia inteiro. E está desesperado. E está querendo que o processo vá para a primeira instância. Porque, inclusive, ele diz que ele não tem fórum privilegiado. Agora, é um terrorista. Agora, mesmo que o Bolsonaro tenha usado o sobrinho, dizendo que ele seria o ditador do Brasil e o sobrinho teria um cargo, inclusive no regime de ditadura militar. E ele embarcou nessa. Entendeu? Com as propostas do Bolsonaro, ele acreditou naquilo que o Bolsonaro, e tem outra, e que os seus primos lá, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, cascateavam na cabeça dele, ele acabou participando disso tudo, inclusive daquele acampamento em frente aos quartéis, da quebradeira do ato terrorista de 8 de janeiro, e tem outra coisa. Esses bolsonaristas são os criminosos mais burros do mundo. Eles cometiam um crime e eles mesmos filmavam eles cometendo o crime. Que era para colocar nas redes sociais para achar que ele era um revolucionário. Só que era um cara que estava querendo derrubar a ditadura para implantar no Brasil ele queria derrubar o sistema democrático, dar o golpe de Estado, para o Bolsonaro implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um porém nisso tudo. Tem um porém. Nós já tivemos ditadura militar no Brasil. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que a ditadura militar faz, o que a ditadura militar tortura, o que a ditadura militar mata. Porque o objetivo deles
era matar e primeiro torturar e depois executar. Inclusive, tem a história até no filme Estou Aqui. Entendeu? É isso. Agora, o Bolsonaro quer ser o ditador no Brasil, só que tem um porém. Nós não queremos mais ditadura no Brasil. Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal, ajude o canal. Ajude a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Você veja bem que eles estão propagando, eles estão fazendo tudo para derrubar, para dar o golpe no Lula, no presidente Lula. Você veja bem, o agronegócio está jogando comida fora para aumentar o preço da comida para a população. Isso está nas redes sociais. Agora, inscreva-se no canal, ajude, participe da luta. A luta é dura, nós sabemos. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.